naquela discussão sobre trajetória, né? E fizemos algumas pontes com o que vimos também sobre deslocamento. Na aula de hoje, nós vamos relembrar algumas coisas de trajetória e introduzir dois conceitos. Então, vimos na aula passada a saga de nossa abelhinha Josefina. Nós observamos que essas posições aqui, que a gente marcou com uma cor mais clara, representavam posições anteriormente ocupadas pela abelhinha. Então, cada corzinha dessa aqui, mais clara, representa uma posição que já foi ocupada pela abelhinha. E ela, nas cores normais, né, em preto, amarelo e as asas em azul claro, representam a posição atual. Então, você pode imaginar essa sucessão de posições ocupadas pela abelhinha como se você tivesse tirado várias fotos. E quando você reuniu cada uma dessas fotos, que representam posições ocupadas ao longo do tempo, você tem uma espécie de filminho, onde você juntando essas posições, você vai ter justamente uma curva que representa a trajetória, representando o movimento da abelhinha. E a gente pode até fazer uma analogia disso com o conceito de vídeo, né? Você sabe que um vídeo nada mais, nada menos é do que uma sucessão de fotos. Então, você tira vários instantâneos, várias fotos, e quando você reúne essas fotos, você tem um vídeo. Uma animação, se você fizer na mão, não sei se algum de vocês aí já utilizou um site ou algum aplicativo para fazer animação, você tem que tirar fotos ou colocar imagens que representam fotos de várias posições ocupadas por um certo objeto que você quer simular o movimento. Ok? Então, quando você reúne todas essas fotos sucessivas, o efeito global disso é você ver algum movimento representado, alguma trajetória representada. Então, nós vimos também que trajetória e deslocamento são coisas diferentes, mas não deixam de ter relações entre si. Então, o que é o deslocamento? É quando você liga um ponto do seu movimento a outro ponto do seu movimento. Já a trajetória, como a gente acabou de ver e como nós vimos exaustivamente na aula passada, é quando você junta as várias posições ocupadas e você obtém uma curva. E essa curva, que vai ser a união desses pontos que representam as posições ocupadas pelo móvel, pode ter formas diferentes. Se você tiver movimento circular, a trajetória vai ser uma circunferência. Se você tiver um movimento em linha reta, a trajetória vai ser uma reta. Então, para cada situação, digamos assim, o desenho dessa curva vai ser diferente, a depender do tipo de trajetória descrita pelo objeto em movimento. E aqui nessa figurinha, nesse canto aqui, você vê o nosso mosquito Tobias. Ele saiu dessa posição e foi para essa posição. E nós vimos que essa seta em azul claro, aqui representada, vai nos dar justamente o deslocamento desse movimento. Que é você ligar o ponto de onde ele partiu ao ponto até onde o mosquito Tobias chegou. Então, aqui novamente, só para enfatizar aquilo que eu falei agora há pouco, você pode imaginar um vídeo como se fosse uma sucessão de fotos tiradas. E aí, eu não sei se algum de vocês já conhece ou já trabalhou com alguém que lide com edição de áudio, vídeo, com live e utiliza aplicativos. Tem algumas ferramentas lá, por exemplo, que você pode escolher quantos FPS você vai utilizar na sua transmissão ou na sua gravação do seu vídeo. Então, eu aqui, por exemplo, se eu fosse entrar nos detalhes aqui da transmissão, fosse fazer a configuração, eu poderia escolher, por exemplo, uma espécie de velocidade de 30 FPS. FPS significa frames per second, ou seja, quadros por segundo. Cada quadro desse você imagina como sendo uma foto. Então, aqui, imagine o seguinte. Quando a abelhinha estava nessa posição e não tinha mais nada aqui desenhado, nem escurecido, nem clareado, você tinha o primeiro frame, a primeira foto. Depois,
a abelhinha já está ocupando essa posição. Então, aqui não tem ninguém nem nada. E aqui nessas outras, aqui não tem ninguém nem nada. E nessas posições também não tem ninguém nem nada. Seria a segunda foto. E aí você tira a terceira foto, a quarta foto, a quinta foto, a sexta foto, até chegar à posição final. Quando você juntar esses vários frames, ou essas várias fotos, você tem um videozinho que representa o movimento da abelhinha. E aí você vai ver sendo descrita a trajetória. Outra coisa também que a gente percebeu na aula passada. A gente viu que para esse caso estudado do movimento da abelhinha, a posição era sempre uma função do tempo. Por quê? Porque a cada instante de tempo, a abelhinha, Josefina, ocupava posições diferentes. Ou seja, se eu tenho um instante T0, se eu estou olhando para a posição da abelhinha no instante T0, eu vou ter, por exemplo, uma posição para essa abelhinha S0. Se eu olhar para o instante T1, essa abelhinha vai ocupar a posição S1. E assim sucessivamente. Ou seja, para cada valor de T que você atribua, você vai ter uma posição diferente. Então, nesse caso aí, a gente pode dizer que sim, que a posição é função do tempo. Você deve ter alguma lembrança, quando a gente começou a nossa discussão sobre trajetória, em relação à parametrização. Então, quando eu tinha posições dependentes do tempo, e eu olhava a curva que descrevia a trajetória desse objeto em movimento, nada mais, nada menos eu tenho do que uma curva, que é a trajetória desse objeto em movimento, que é função de um parâmetro. O parâmetro é o tempo. Então, eu tenho uma curva que é parametrizada pelo parâmetro t, onde esse t é o tempo. Claro que a gente não precisa, quando estiver trabalhando com curvas, apenas parametrizar em relação ao tempo. Você pode parametrizar em relação ao comprimento de arco ou qualquer outro parâmetro. Mas aqui no contexto da física, salvo uma ou outra situação, você vai perceber que na maioria das vezes dentro da mecânica, você vai sempre trabalhar com curvas parametrizadas, onde o parâmetro de interesse, o parâmetro relevante é o tempo. E aí você vê mais duas animações nesse slide. Na animação da esquerda, você tem esse jovem aqui, e ele está treinando arremesso de peso. Então, ele está pegando um objeto com uma certa massa e arremessando esse objeto, e esse objeto ele ocupa várias posições sucessivas. Você vê aí vários círculozinhos de cor clara. Então, a gente vai usar a mesma lógica da abelhinha. As cores claras representam posições ocupadas pelo discozinho, que é arremessado, no instante de tempo anterior. E quando você vê a cor laranja, é porque é aquela posição naquele instante de tempo que você está observando, sendo ocupada pelo disco, ok? E na figura da esquerda, que é essa aqui, você vê novamente um disco realizando um movimento circular, uniforme, que é representado aqui em cima. E aqui a gente tem a representação dos eixos, aqui também uma posição angular, descrita por essa bolinha, né, ao longo de suas posições. Aqui ela partiu dessa posição inicial e chegou a essa posição num certo instante de tempo t. A gente vai lembrar também, agora, de outras coisas que são de muito interesse para mecânica, outros parâmetros, outras grandezas. Quais seriam essas grandezas de interesse para a mecânica que a gente vai ver na aula de hoje? Velocidade e aceleração. Como a gente vai ver daqui a pouco, a velocidade está relacionada à medida como você muda a sua posição à medida que o tempo passa. Ou, em outras palavras, você está medindo a variação da posição ao longo do tempo. E aí você tem a velocidade. No caso da aceleração, você observa como é que a velocidade está variando ao longo do tempo. Logo, se a gente lembrar que a velocidade é uma variação da posição em relação ao tempo e a aceleração é uma variação da velocidade em relação ao tempo, podemos dizer também que a aceleração é uma variação de outra coisa, de outra grandeza que também representa uma variação. Então, é uma variação de segunda ordem da posição. E aí você já lembra daquelas aulas da professora Tuane lá em Cálculo 1, né?
uma variação de segunda ordem. Então, você deve estar trabalhando provavelmente com a derivada de segunda ordem. Daqui a pouco a gente vai rever a aplicação de derivada que você viu lá em cálculo. Para dar uma definição um pouco mais formal do que seria essa trajetória, mais especificamente ligando a ideia de trajetória à ideia de curvas, então, quando eu junto todos esses pontos ocupados por esse objeto em movimento, que representa as posições ocupadas pelo objeto em movimento ao longo do tempo, eu tenho uma curva que representa a trajetória descrita por esse movimento. Você pode ter uma representação em 2 ou 3 coordenadas, por exemplo, e aí você vai pegar um certo intervalo e levar os valores desse intervalo num certo conjunto. Pode ser R2 ou R3, por exemplo, se você estiver representando as coordenadas em 2 ou em 3 dimensões. Então, se você representa as coordenadas daquele objeto em movimento em 2 dimensões, você poderia, por exemplo, trabalhar com coordenadas cartesianas, e aí você tem as coordenadas x e y. Só que agora x é uma função do parâmetro t, que é o tempo, e y também é uma função do parâmetro t, que é o tempo. Então, para eu representar a posição em 2 dimensões, ou seja, no espaço R2, eu vou ter um x de t e um y de t. E ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, esses valores de x e y, já que eles são funções desse parâmetro t, eles vão mudando, eles vão variando. Se você tiver 3 dimensões e coordenadas cartesianas, você pode trabalhar com um x de t, um y de t e um z de t, como nós vimos em aulas anteriores. Mas aí você pode me perguntar, professor, você falou esse negócio de intervalo aí, o que é esse tal desse intervalo? Um intervalo então digamos, você tem um intervalo formado por A e B, pode ser um intervalo aberto ou fechado, e aí se você pegar qualquer ponto aqui dentro desse intervalo, você vai ter um certo valor para esse parâmetro. Digamos que aqui seja o valor de T0. Mas você poderia pegar um outro parâmetro dentro desse intervalo aí entre A e B, você teria um segundo parâmetro, que é T1. E assim sucessivamente. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Os seus valores do parâmetro t estão todos dentro de um intervalo, que nesse caso aí você poderia imaginar que esse t pertence ao conjunto dos reais. Logo, esse parâmetro não precisa ser apenas um número natural, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não precisa ser apenas um número inteiro. Não precisa ser apenas um número racional. Logo, você vai ter todos os pontos aqui, dentro desse intervalo, sendo contemplados. Então, quando eu falo desse intervalo I, você vai entender que eu estou me referindo a esse intervalo que contém o parâmetro t. Pode ser um intervalo de A a B ou pode ser o próprio intervalo do conjunto dos números reais, certo? E aí eu vou levar os valores desse intervalo em um certo conjunto. E aí entra aquela coisa que eu acabei de mencionar para vocês. Você pode trabalhar, por exemplo, num sistema de coordenadas. Então, se você está trabalhando com um sistema de coordenadas x e t, então seu espaço, que vai representar o seu conjunto de imagem, vai ser o R2. Se você trabalhasse com x de t, y de t e z de t, você teria o espaço R3, certo? E essa curva, que vai representar a nossa trajetória, eu vou chamar de alfa de t. E alfa de t é dado, cada ponto, melhor dizendo, dessa curva representada por alfa de t, é representada por um x de t e um y de t, ok? Onde cada parâmetro t desse pertence a esse intervalo que você escolheu. No caso aqui do slide, é o intervalo que representa o conjunto dos números reais, ou a reta real. Então, vamos agora pegar o nosso sisteminha aí e trazer para uma situação mais próxima ainda da nossa vivência. Digamos que você tenha um ponto, e esse ponto eu vou chamar de P0. P0 vai ter coordenadas, e ele vai ser localizado em relação
a um sistema, coordenadas aqui no caso cartesianas, e aí eu vou ter o sistema de eixos Z, X e Y. Então, no nosso caso aqui, essa seta em azul vai representar a localização em relação a esse meu referencial. Agora, imagine que eu trace uma reta passando, aí esse tracejado aí que você percebe no slide, passando pelo ponto P0. E aí, eu escolho um outro ponto P1 que está ao longo dessa reta tracejada que eu coloquei passando inicialmente por P0. Agora, vamos colocar uma curva. Então, imagine que P0 e P1 são duas posições distintas ocupadas pela esferinha, ou uma bolinha aí, que aí você vê representado pelo disquinho preto na posição P0 e pelo disquinho vermelho na posição, quando o objeto em movimento ocupa a posição P1. Agora, se eu perguntar a vocês qual vai ser o deslocamento de P0 até P1, você vai lembrar que é só você ligar a posição inicial que você está considerando até a posição final. Então, vai ser uma setinha ligando o ponto P0 até o ponto P1. Então, essa seta aí em verde escuro vai representar o nosso deslocamento para o objeto em movimento e da posição P0 até a posição P1. Eu posso dizer que P1 é igual a P0 mais TV. Aí você me pergunta, primeiro, quem é esse V? Você já deve ter desconfiado que o V é essa seta aí em verde mais escuro, né? Ou seja, essa seta em verde mais escuro é o meu vetor V. E quem é esse T? É o meu parâmetro. Lembrem, você pode multiplicar um vetor por um escalar. Então, você pode tanto, a partir desse vetor aqui inicial, você obter um vetor menor, por exemplo, você pode pegar um meio de V. Isso vai ser o quê? Esse vetor V, só que com a metade do comprimento dele. Seria mais ou menos assim. O vetor resultante dessa operação. Ok? Eu poderia ter 2V também, né? Então, seria um vetor com o dobro. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu posso ter um vetor ligando P0 a P1 que tem esse tamanho, mas digamos que para eu ir desse ponto P0 até esse ponto aqui, eu precisaria de um vetor que tenha um tamanho igual a 1/3 desse vetor em verde escuro. Digamos que esse vetor em vermelho, ele tem 1/3 do comprimento desse vetor V. Então, eu vou chamar esse vetor aqui de W. Então, digamos que W seja 1/3 de V. Se você observar, em cada situação dessa que eu estou exemplificando, eu tenho um número que multiplica o vetor V, né? Então, esse número, cada um desses números diferentes, são valores diferentes para o meu parâmetro T, certo? E lembrando que eu posso pegar esse T ao longo do intervalo lá da reta real. Então, vocês compreenderam a lógica de eu colocar esse TV aqui? Ou seja, para P1 eu vou ter um certo valor de T. No caso, para P1 eu vou ter T igual a 1, né? Porque eu estou pegando justamente o mesmo comprimento de V. Mas se eu for de P0 para, digamos, vou chamar esse ponto aqui de P2, certo? Para eu ir de P0 até P2, eu vou ter que ter 1/3 de V, pela nossa escolha que foi feita ali, certo? Se eu for para outro ponto, eu posso ter um outro valor desse parâmetro T. Para P1, eu posso escolher que aqui seria 1, por exemplo, ok? Mas para colocar uma situação genérica, eu não vou colocar valores numéricos para o parâmetro T. Eu vou colocar T. Então, vamos prosseguindo. Esse vetor V, ele pode ser representado em termos daqueles versores. E você lembra que os versores nada mais, nada menos são do que os vetores unitários na direção de cada um dos eixos. Então, X chapéu é o versor ou vetor unitário na direção do eixo X. E Y chapéu representa o versor ou vetor unitário na direção do eixo Y.
E, novamente, eu estou escolhendo que o meu intervalo é a reta real, certo? Então, T pertence à reta real. Logo, com base nisso, digamos que eu diga que as coordenadas do ponto P0 sejam x0, y0, e do ponto P1 sejam x1 e y1, ou, de uma maneira mais geral, se eu quiser para qualquer ponto PI, né? Onde esse pode ser 1, 2, 3, 4, então pode ter P1, P2, P3, P4, eu coloco logo x de t e y de t. E aí, no nosso caso, eu estou escolhendo, a partir dessa definição que eu tenho do vetor V, se eu representar em termos de coordenadas, V é igual a B, né? Então, as coordenadas do vetor V são AB. Eu só fiz substituir, ok? Agora é só você aplicar a distributiva e realizar essa soma. Se você fizer isso, você vai ficar com o quê? Você vai somar as partes correspondentes de cada representação de coordenadas, né? Então, a coordenada x desse vetor vai ser x0, que você vai somar com t vezes a coordenada a do vetor v, e aí você tem x0 mais at como coordenada x desse vetor que resulta à esquerda, né? Depois você vai pegar a coordenada y desse primeiro ponto aqui, que é y0, e somar a coordenada y do vetor multiplicada pelo parâmetro t. Então, vai ficar y0 mais bt, né? E aí você tem essa representação aqui, como você viu lá na parametrização de curvas, lá com o nosso inoxidável professor Carlos. E aqui do lado direito eu não alterei nada. Então, eu vou ter que x0 mais at, y0 mais bt é igual a x de t e y de t. Ou seja, eu tenho duas equações aí para você trabalhar, né? Duas equações paramétricas. Essas duas equações, uma para x e uma para a direção y, são funções do parâmetro t. Daí o nome, como você deve lembrar, equação paramétrica. E aqui é só uma repetição do que a gente viu lá na definição, né? O que é que eu faço aqui? O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma curva alfa, que representa a minha trajetória, onde ela representa uma aplicação que leva pontos em um intervalo, ou seja, pontos que representam valores do meu parâmetro t, nesse caso aqui na reta real, e eu levo esses pontos num certo intervalo até o espaço R2, ok? Ou seja, eu levo o parâmetro t em uma curva alfa de t que é representada dessa forma, ok? Agora, imagine o seguinte, vamos estreitar literalmente a nossa brincadeira. Imagine que você não faça que nem você fez no caso anterior, que você foi de um ponto a outro pela distância mais curta, né? Ou seja, você não percorreu a sua seta aí que representa o vetor, ela não está tangenciando, por exemplo, a curva. Eu liguei um ponto que pertence à curva a outro ponto que pertence à curva, mas esse vetor ele não está tangenciando a curva, ok? Ele não está passando por sobre ou ele não está superposto à curva. Aqui agora a gente vai fazer uma brincadeira diferente. Eu vou pegar uma setinha bem curtinha, bem estreitinha, que é esse vetor em verde aqui, e eu vou pegar dois pontos sobre a curva, mas dois pontos que sejam o mais próximos que você possa fazer. Ou seja, daqui a pouco eu vou dizer a vocês, ou vou lembrar a vocês, que esse comprimento do vetor é bem pequenininho. Então, digamos agora, para mudar um pouquinho, em vez de usar um parâmetro t, eu vou usar um parâmetro q, mas segue a mesma lógica. Esse parâmetro q, ele vai estar na reta real, então esse intervalo I aqui vai representar um intervalo na reta real, e eu vou ter um vetor W, que vai ligar um ponto a outro da curva, que vai ser representado por CX chapéu mais DY chapéu. E aí eu estou dizendo o quê? Que eu estou saindo de uma posição alfa de Q, estou indo para uma posição alfa de Q mais epsilon. Onde esse epsilon é bem pequenininho, eu vou fazer ele tendendo a zero.
Então, esse epsilon, ele é bem pequenininho, ele tende a zero. Então, com esse raciocínio, entendendo que eu estou indo de uma posição alfa de Q até uma posição alfa de Q mais epsilon, de tal forma que epsilon seja tão pequenininho que eu vou estar sobre a curva. O meu vetor, ele vai estar sobre a curva. Então, fazendo isso, se eu quiser saber qual é o comprimento desse vetor, digamos assim, a extensão desse vetor, eu vou pegar a posição final, a extremidade final do vetor, que é alfa de Q mais epsilon, e subtrair da extremidade inicial, que seria a origem do vetor, né? Só que quem vai ser, por essa nossa anotação que a gente utilizou aqui, ponto mais o parâmetro vezes vetor é igual ao segundo ponto. Como é que vai ficar isso aqui? A gente tinha antes que, por exemplo, P0 mais TV dava o ponto P1, né? Então, no caso anterior, a gente fez isso. Então, P0 mais T vezes o vetor V dava P1. A gente vai fazer algo similar. Só que agora, isso aqui lembrando também, né? Isso é o nosso alfa de T, né? E pode ser representado também como x de T, y de T, no final de tudo, né? Que são aquelas equações paramétricas que a gente viu. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir quem é alfa de Q mais epsilon usando justamente essa notação. Só que agora, o meu parâmetro, que era para ser, no caso anterior, alfa de T, tinha alfa de T, então o meu parâmetro era T, agora o seu parâmetro não é mais T, é Q mais epsilon ou apenas Q. Então, tanto o Q mais epsilon quanto o Q, eles fazem às vezes de um parâmetro, como o T fazia às vezes de um parâmetro no caso anterior. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Se meu alfa de T pode ser representado como um certo ponto P0 mais T vezes o vetor V igual a P1, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu só vou trocar, em vez de V, eu vou usar W, que é o nosso vetor, que a gente viu aqui na nossa definição para esse vetor. Quem é esse W no caso? É esse vetor ligando alfa de Q até alfa de Q mais epsilon. Então, W é dado por essa relação. CX chapéu mais DY chapéu. Então, no lugar de T da nossa expressão, eu vou usar Q mais epsilon, ou, porque, por exemplo, se eu tenho um vetor AB, isso aqui é a diferença de pontos B menos A. Lembrando que cada ponto desse tem coordenadas, né? Então, aqui vai ser, por exemplo, as coordenadas x e y do ponto B e menos as coordenadas x e y do ponto A. Então, nada mais, nada menos do que eu estou fazendo é isso. Se o vetor ele é dirigido do ponto alfa de Q para o ponto alfa de Q mais epsilon, então, qual vai ser a representação desse vetor? É eu subtrair as coordenadas desse ponto, que é o alfa de Q mais epsilon, das coordenadas desse ponto, que é o alfa de Q. Então, essa parte aqui à esquerda é o que eu estou fazendo de acordo com o que eu acabei de falar a vocês. E como é que eu represento esse alfa de Q mais epsilon, por exemplo? Vamos lembrar como era que a gente trabalhava com o alfa de T. O alfa de T poderia ser representado, no caso de um ponto aqui, eu pegava um P0 mais TV é igual a um P1, né? Então, como é que eu fazia para trabalhar com isso? Se eu quero ir do ponto P0 até o ponto P1, eu pegava o ponto mais um parâmetro vezes um vetor que liga ao segundo ponto, isso é igual à posição do segundo ponto, ok? Então, quem vai ser alfa de Q mais epsilon? Em vez de alfa de T agora, eu tenho alfa de Q mais epsilon. Então, nessa expressão, aqui fazendo analogia, no lugar de T eu vou colocar Q mais epsilon. No lugar de V eu vou colocar o vetor W e eu usei o mesmo P0, já que eu estou considerando que eu estou partindo de um ponto P0 aqui. Eu não coloquei no desenho, mas é como se fosse. Então, todo mundo compreendeu essa construção aqui. Então, já que vocês compreenderam e concordaram com essa primeira subtração que a gente fez, né, com a lógica dela,
Agora, se você fizer essa continha aqui, bem simples, né? Ó, quando eu fizer P0 e somar com esse daqui, eu vou fazer P0 menos P0, né? Então, esse rapaz vai cancelar com esse. Aí eu vou ter também Q vezes W, aplicando a distributiva, né? E aqui eu vou ter menos QW. Então, esse rapazinho aqui vai cancelar com esse rapazinho, ó. Porque isso aqui vai ficar, vou colocar aqui em cima. Vai ficar QW mais EpsilonW, né? Então, você vai ter aqui mais QW do lado esquerdo e vai ter menos QW do lado direito. Ou melhor, mais à direita, né? Não é do lado direito. Mais à direita. Então, QW menos QW vai dar 0. Então, só vai sobrar quem? EpsilonW. Agora, vamos pensar um pouco. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, tem essa expressão aqui, alfa de Q mais W menos alfa de Q é igual a epsilon vezes um W. Olha só, eu tenho do lado esquerdo uma variação que é igual a um parâmetro que é bem pequenininho vezes alguma coisa. Ó, se eu lembro bem das aulas lá de Tuane, quando ela deu a definição formal de derivada, ela trabalhava justamente com uma variação no numerador dividida por um parâmetro que é bem pequenininho no denominador. Ou seja, vai cair, tendo uma variação no numerador e um parâmetro bem pequenininho no denominador, é só você pegar e dividir os dois lados, o membro esquerdo e o membro direito, por epsilon. Quando você fizer isso, vai ficar alfa de Q mais epsilon menos alfa de Q, tudo isso sobre epsilon, igual a W, porque epsilon sobre epsilon vai cancelar, né? Vai dar o elemento neutro. Agora, tá do jeito que eu queria, mas ainda não chegou onde eu queria. Tá quase do jeito que eu queria. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que eu estou pegando um limite em que esse epsilon tende a 0. Se eu fizer isso, pegar o limite que epsilon tende a 0, isso seria a definição de uma coisa que você viu lá em cálculo. Isso aí, se eu pego uma variação de uma função, por exemplo, e divido por um parâmetro, um intervalo que é bem pequenininho, bem estreitinho, eu poderia fazer uma analogia, por exemplo, de eu pegar uma variação da posição e dividir pela variação do tempo. E pegar esse intervalo de tempo bem pequenininho. Isso seria uma definição formal de uma derivada da posição. Você vai ter a definição de derivada do seu alfa em relação ao parâmetro epsilon. Esse limite aqui todinho, esse negocinho todo aqui, ele vai ser a definição da derivada de alfa em relação a epsilon. Ou seja, eu estou analisando como é que a minha curva está variando à medida que eu vario esse parâmetro epsilon. E lembre da analogia que eu falei para vocês, ó. Se eu pegasse posições, que é o que justamente eu tenho aqui. Eu tenho uma posição, porque é o valor das coordenadas daquele ponto relacionado à curva em Q mais epsilon, e o valor da posição relacionado às coordenadas de um ponto naquela mesma curva, só que agora para um parâmetro Q. Então, isso aqui é uma variação de posição. E esse epsilon aqui, esse intervalinho, você poderia imaginar que seria a variação do tempo. Porque em instantes de tempo diferentes, eu estaria ocupando aqui, olhando para a nossa curva à esquerda, eu teria posições ocupadas diferentes. Então, digamos que esse epsilon fosse o tempo. Então, isso aqui vai representar uma definição de velocidade. Logo, esse W é a velocidade do meu objeto ao longo da curva. Todo mundo compreendeu? Todo mundo captou essa ideia? Então, vamos lá, prosseguindo. A conclusão que a gente chega é que esse vetor representa a velocidade para esse movimento ao longo da